Olá, tudo bem? Vamos para mais uma edição do Top dos Tops e agora o Top 11 das maiores jogadoras da história do Brasil, as maiores brasileiras da história do vôlei. Kaká, mais uma vez você extrapolou essa lista. Mais uma vez, mas com uma justificativa boa, né? Eu queria colocar alguma representante daquele período anterior ao profissionalismo, né? Que muita gente não conhece, mas que você fala assim, poxa, precisamos lembrar dessa jogadora. Essa jogadora foi a melhor daquela geração e muita gente não conhece. Então uma reverência, né? A gerações que vieram antes do voleibol profissional e que tiveram influência na formação dessas medalhas, dessas gerações que conquistaram medalhas olímpicas que a gente conhece hoje. Kaká, eu tô achando que tem um pouquinho de estratégia. E se a gente coloca as 10 maiores de todos os tempos e as 11 maiores, chama mais atenção as 11. O público fica curioso de saber, é um número cabalístico. Então a gente começa, antes da gente falar o primeiro nome, Kaká, eu queria entender o que você usou de critério para eleger essas 11 jogadoras brasileiras. Então, o feminino foi bem difícil, viu, Vanessa? Porque tem algumas jogadoras que, se a gente considerar os títulos, né, principalmente os títulos olímpicos do Brasil, elas precisavam constar dessa relação. Mas eu considerei principalmente a condição técnica, né? Então, comparando, às vezes, algumas jogadoras que poderiam estar nessa lista de 10, de 11, eu falava assim, poxa, vamos pensar agora tecnicamente. O que uma faz melhor que a outra? Como que quem ficaria na frente? Então, muitas vezes, o critério técnico acabou pesando, Vanessa, mas técnico num sentido mais geral, né? Fala assim, mas ela é muito melhor do que a outra fazendo o que ela faz. Talvez sim, mas pesando tudo, eu acabo dando lugar para essa. Então, vamos começar aqui a nossa lista de 11. O primeiro nome é Fernanda Emerick, a Fernanda que nem todo mundo dessa nova geração conhece. Pouca gente conhece. A Fernanda Emerick fez parte da geração até anterior, né? Pegou a geração da Isabel, da Jaque Silva, da Vera Mossa, mas ela veio um pouquinho antes. Da mesma maneira como o Moreno está para o voleibol masculino, eu acho que a Fernanda Emerick está para o feminino. Era uma jogadora extremamente técnica, passadora, líder, foi capitã da seleção brasileira em várias competições. E se a gente pudesse pensar na Fernanda Emerick, ela foi a Ana Moser da década anterior à Ana Moser, né? Ela era aquela jogadora forte, aquela jogadora que passava, que atacava bolas difíceis, que todo mundo sabia desde quando ela começou que ela ia ser uma grande jogadora. E a Fernanda foi, para mim, a representante maior dessa geração, que chegou até a geração, quando estava começando a geração da Ana Moser, da Fernanda Venturini, e que eu sei que serviu também como inspiração para muitas daquelas. A Fernanda jogou na seleção, Kaká, em que período? Ela jogou na década de 70, década de 80. Ela praticamente veio com a geração anterior a essa que eu estava comentando, da Isabel, da Jaque Silva. Ela foi o principal nome, mas já um pouco veterana, né? Mas ela foi responsável pela geração anterior de trazer essa popularidade do voleibol mais especificamente para o feminino, né? Então, se você falasse assim, quem você conhece que joga vôlei? A Fernanda Emerick. Né? Quem é o melhor? Mas vôlei, quem que joga? A Fernanda Emerick. Ela era o nome do vôlei feminino nessa década de 70, 80, até surgir a nova geração. Pulando então para a década de 80, quando o vôlei começa o processo de profissionalização, começa a participar de Jogos Olímpicos, as jogadoras ganham espaço na mídia. A gente tem aí uma das líderes daqueles tempos, Jaqueline Silva, levantadora. Eu acho que a Jaque foi levantadora, né, dessa geração, uma geração que veio junto com a geração masculina de prata.
mas a competitividade no feminino era muito mais difícil do que no masculino. O masculino você ainda conseguia equilibrar um pouco as forças por meio da versatilidade, por meio da condição física, que foi o que a geração de prata conseguiu. E a feminina não tinha as mesmas condições, principalmente físicas, do masculino. Então, o feminino, com Isabel, com Ana Moser, com Vera Mossa, com Jaque Silva, com Sandra, com Heloísa, Luísa, Regina Uchoa e todas dessa geração, elas acabaram não conseguindo fazer frente às principais seleções, que na época eram União Soviética, Japão, Coreia, as equipes da Cortina de Ferro, exatamente porque não tinham um trabalho físico, né, e condições físicas de estatura, de porte mesmo, de força, para fazer frente a elas. Mas era uma geração extremamente habilidosa, uma geração que teve um mundialito aqui no Brasil, em 82, que elas chegaram a ganhar dessas grandes forças, né? E foi aonde as mulheres deram as caras. Falaram assim, olha, aqui tem uma geração também que precisa ser respeitada. E eu acho que a Jaque Silva foi a grande orquestradora desse time, né? Era extremamente habilidosa no levantamento, fazia tudo bem, tanto que foi para os Estados Unidos jogar o vôlei de praia e é considerada por muitos a melhor jogadora de vôlei de praia que já surgiu no mundo. A primeira campeã olímpica no vôlei de praia, ao lado de Sandra, nas Olimpíadas de Atlanta, 1996, aquela Olimpíada que a gente teve o privilégio de ver duas duplas brasileiras, né, Cacá, fazendo aquela final feminina. Outra grande representante dessa geração dos anos 80, e que também jogou na praia, também teve êxito na praia, Isabel Salgado. A Isabel era craque, a Isabel era a ponteira que batia por cima, né? Era impressionante a capacidade de salto da Isabel, foi a principal referência da Jaqueline nessa geração. Aonde está a Isabel que eu preciso de alguém que rode, né? E a bola ia para a Isabel. A Isabel passava bem. A Isabel foi uma representante também, eu acho que até extra-quadra, né? Uma representante do feminino, da mulher atleta, muito representativa. A Isabel jogou grávida, a Isabel defendeu direitos de atletas. Então, por tudo isso, eu acho que a Isabel está aí no lugar dela entre as 10 mais. E deixou uma belíssima herança para o vôlei de praia, as filhas, o filho, todos envolvidos no vôlei de praia. E continuou contribuindo, né, Vanessa? Como técnica da quadra, como técnica da praia. Outro grande nome, outra grande voz dessa geração é uma espécie de transição entre os anos 80 e início dos anos 90, meados dos anos 90, Ana Moser. A Ana Moser não pode faltar, né? Eu acho que é unanimidade em qualquer relação das maiores. Quem for fazer tem que pôr a Ana Moser. Cacá, eu acho até que se você fosse fazer uma lista aí das 5 maiores brasileiras de todos os tempos, teria Ana Moser entre essas 5. Ah, sim, sim. E tanto engraçado, né, Vanessa? A gente estava conversando, eu passei a lista para você um dia desses, e você falou assim, ué, mas cadê a Ana Moser? Ana Moser estava tão na minha cabeça que eu achei que eu já tinha colocado. Eu falei assim, não, para tudo. Porque a Ana Moser é aquele negócio que você fala assim, você fechou a porta de casa? Ah, eu não lembro, né? Porque já está na tua cabeça que você tem que fechar. Aí você volta lá, está fechada mesmo. Ana Moser foi, eu acho que, como você bem falou, a representante da transição, né? Ela pegou essa geração nova, começando no voleibol, fez parte dessa transição e levou o voleibol brasileiro ao patamar que hoje a gente conhece. Ana Moser é a representante maior, eu acho, que desse salto de qualidade, de reconhecimento que a equipe, que o voleibol feminino brasileiro deu. E falando em características de jogo, Cacá, quem não viu a Ana Moser jogar, o que você contaria para essa pessoa? A Ana era uma jogadora completa, uma jogadora que você fala assim, essa é diferenciada, né? Porque diferenciada acabou caindo num lugar comum, né, Vanessa? Diferenciada quem é diferente. Não, a Ana Moser
você não olhava para a Ana Moser e falava assim, Ana Moser está fora do jogo, Ana Moser está nervosa, Ana Moser não sabe o que fazer. Né? Ela administrava esse lado emocional de uma maneira impressionante. Não tinha momento no jogo que você falasse assim, vou tirar a Ana Moser porque ela não está bem. A Ana Moser, ela sabia que ela precisava ficar bem durante o jogo. Ela sabia que ela precisava melhorar sob pressão. E essa era a Ana Moser. Você tinha ela o tempo que quisesse, porque ela ia se superar diante da própria dificuldade do jogo. Eu lembrei aqui de uma palavra que você usou para denominar, para caracterizar a Tara Cross Battle quando a gente fez a lista das maiores gringas que passaram pela nossa Superliga, e você usou a palavra impassível. E você falando agora da Ana Moser, me lembrei dessa qualidade que você destacou na Tara Cross. A Ana Moser também era impassível em quadra? Então, com a diferença que ela tinha um comportamento um pouco sanguíneo, né? A Ana Moser, ela explodia, mas ela explodia sob controle. E isso era interessante, porque você pega a Ana Moser em algumas sequências, a bola não passava, a bola voltava do bloqueio, voltava, recuperava. Na quarta vez que a Ana Moser ia atacar, ela estava mais forte do que na primeira. Né? E o que você vê normalmente? Você vê a jogadora falando, pô, estou ficando cansada, vai caindo a capacidade de salto, vai batendo mais baixo. A Ana não, a Ana crescia a cada dificuldade. E isso só alguns, né, Vanessa, que conseguem. Como tinha o sangue latino, né, Cacá? Vamos agora para outro nome também que participou dessa transição. Só que ela começou nos anos 80 como atacante e foi como levantadora que ela se destacou e virou aí um dos mitos da posição, uma das maiores de todos os tempos, Fernanda Venturini. Fernanda Venturini, para mim o Zico do voleibol feminino, né? Não tem um título olímpico, mas não pode ficar de fora dos que mais contribuíram para a evolução. Eu acho que a Fernanda foi a melhor levantadora que a gente teve no Brasil e está entre as melhores do mundo de todos os tempos. Era altamente técnica, altamente inteligente, sabia enxergar o jogo, sabia o que precisava fazer em determinadas circunstâncias, conseguia enxergar o bloqueio adversário, conseguia enxergar as movimentações da própria equipe, sabia quem estava mal, quem não podia receber a bola naquele momento, sabia com quem ela podia contar, porque estava bem, porque estava confiante. A Fernanda, ela tinha essa leitura indispensável a qualquer levantador do comportamento, né, das suas atacantes. E punha a bola onde queria, Vanessa. Impressionante. A Carla teria tido esse reconhecimento e essa reverência toda se ela tivesse continuado como atacante? Não, de jeito nenhum. O lugar dela era no levantamento. Era tanto talento que não caberia num atacante. O levantador, ele é diferenciado nesse ponto. É a mesma coisa que você falar assim de um engenheiro e falar assim, olha, você vai fazer um trabalho mais burocrático. Não vai. Você vai pensar, você vai inovar, você vai usar toda a tua inteligência, a tua capacidade cognitiva para fazer o negócio andar. Teu lugar é ali, ó. A gente falou então de Jaque Silva, de Fernanda Venturini, agora o terceiro gênio da posição que o Brasil produziu, Fofão. Então, não podia faltar, né? Da mesma maneira que acontece no masculino, nós temos uma produção de levantadoras também sensacionais. É pena que a Fernanda até falou isso numa live que a gente fez com ela. É uma pena que Fofão e Fernanda tivessem feito parte de uma mesma geração, né? Se tivesse uns 10 anos de diferença entre uma e outra, a gente teria Fofão e Fernanda dominando a posição durante tanto tempo, né? E a Fofão, diferente da Fernanda, não era uma pessoa muito extrovertida, né? A Fofão prima exatamente pela timidez, pela retração, mas o mesmo caldeirão cognitivo que tinha a Fernanda, tinha a Fofão. A Fofão, naquele jeito dela de que, não sei o que está acontecendo, ela sabia tudo, ela sabia tudo.
você às vezes começava a conversar com ela em pedido de tempo, intervalo entre os sets. Eu fui técnico da Fofão, trabalhei com ela na seleção, fui assistente também de times que a Fofão trabalhou. Era uma conversa que você falava assim: Fofão, me fala aí o que está passando na tua cabeça para eu conseguir entender e poder ajudar, né? Não era jogar com a Fofão, não era aquele processo do técnico que fala assim: Fofão, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, Fofão, fala aí, o que está passando aí para eu poder ajudar, né? Então, uma jogadora como essa é sagrada, é um diamante. É uma jogadora que disputou 5 Olimpíadas, está aí entre tá no ranking, né, dessas jogadoras que mais disputaram Olimpíada, está no topo do ranking, só perde para a Artamonova, né, Kaká, a russa, que disputou 6. Então a gente falou de Fernanda, de Fofão dessa geração, anos 90, a última representante aqui na lista do Kaká, dessa geração. Na verdade, algumas jogadoras participaram de anos 90, anos 2000, uma delas, Leila, canhotinha Leila, hoje senadora pelo Distrito Federal. Eu sei que a Leila, na minha relação, seria substituída, né, por outras pessoas aí. Eu confesso que quando você me passou a lista, eu achei até curioso ter a Leila. Queria entender por quê, Kaká. Ela era uma grande jogadora. Você citou a Ana Moser como uma jogadora sanguínea. A Leila era extremamente sanguínea. Tem até aquela conquista do Brasil no Grand Prix. Você lembra disso? Que o Brasil não tinha reserva. Ela ajoelhada chorando. Uma das grandes conquistas da Leila na carreira. O que te levou a colocar a Leila nessa lista? Então, no lugar da Leila a gente podia ter outras aí, né? Como a Jaqueline, como Thaísa, como Gabi, como Natália. Mas eu acabei fazendo a opção pela Leila exatamente pelo fato dela ser baixa, dela ser canhota e de ela ter feito parte da seleção durante um período de transição em que ela foi a principal peça. Aquele período de transição de 2000 para 2004, a Leila foi o principal nome, com todos aqueles problemas de pedido de dispensa. A Leila continuou, a Leila foi capitã, a Leila comandou nos momentos mais difíceis, né? E a Leila, com essas dificuldades da estatura, de ser canhota, de precisar jogar na ponta, ela passava, ela defendia, ela atacava da entrada, ela atacava da saída, ela atacava do fundo, né? A Leila foi uma craque, foi uma craque. Se a gente pudesse pegar o masculino e falar de alguém, é o Giba. Para mim, a Leila é o Giba do feminino, né? Com todas as dificuldades, a Leila sempre esteve na seleção e sempre esteve por cima. Então, por isso, a Leila tem um lugar para mim nessa relação. E o tipo de jogo da Leila, o estilo de jogo dela, ela se conectava muito bem com a torcida, ela atraía a torcida, ela tinha aquele carisma todo. E ela foi tão popular na época que o Sudeste Asiático, assim, no Sudeste Asiático ela era ídolo, né, Kaká? Ela foi convidada para fazer filme, ela chegava lá, era como se fosse o Michael Jackson chegando ali no Sudeste Asiático. Eu achava que era exagero, Vanessa, até eu presenciar isso em 2003, quando a gente foi jogar o Grand Prix, que a gente chegou nas Filipinas. Sabe quando a seleção ganha campeonato mundial de futebol que invadem a pista do aeroporto? Os funcionários do aeroporto não eram brasileiros, não. Eram filipinos. Leila Barros, Leila Barros, Leila Barros. A Leila, quando a gente começou a treinar numa academia do shopping, o shopping precisou jatear todos os vidros com o perigo daqueles vidros quebrarem de tanta gente que se acumulava para ver a Leila Barros. A Leila deixou mais de 40 presentes no quarto do hotel, porque ela não conseguia, não tinha espaço na bagagem para ela levar. O que você falou mesmo. É inacreditável. É inacreditável. Outra jogadora dessa geração da Leila, que também participou dos Jogos Olímpicos de Sydney junto com a Leila, participou da geração seguinte que entrou, geração de Fabiana, Sheila, Fabi, Valeuska, que está jogando até hoje no Praia Clube. Então, essa longevidade mostra o que é a Valeuska, né? E não é que ela é titular de um time mediano de Liga B.
Ela é titular do Praia Clube, que está brigando por título faz quase meia década. Né? A Valeuska é uma das jogadoras de meio mais habilidosas que eu vi jogar. A Valeuska, o bloqueio da Valeuska, a gente até brincava, é bloqueio de masculino na época, porque é muito pesado, é muito pesado. Então, quando eu pego assim as centrais, as grandes centrais que o Brasil teve, eu falo assim, eu preciso escolher duas. Né? A Valeuska tem que fazer parte. A Valeuska tem que fazer parte. E outra coisa que também pesa na minha escolha, por isso que eu falo que a escolha às vezes é muito pessoal, eu vi a Valeuska, o esforço da Valeuska para jogar com as contusões, com as dificuldades que ela tinha no joelho. Ela fazia sessões de fisioterapia de madrugada durante a Copa do Mundo para conseguir jogar no dia seguinte. Madrugada, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, a Valeuska estava fazendo exercício de fisioterapia no corredor do hotel para poder estar inteira para o dia seguinte. Né? Então, isso para mim é um atleta. E quando você fala em jogadoras, às vezes muita gente fala assim, mas você não falou daquela. Né? Se eu tiver que escolher alguém entre a Valeuska e uma outra que não foi tão atleta, eu vou escolher a Valeuska. Porque, para mim, esse exemplo de profissional, a Valeuska representa, para mim, e tem que estar na lista. Kaká foi tão atleta e continua sendo tão atleta que, como você falou, aos 40 anos, ela é titular, continua sendo titular de grandes times do voleibol brasileiro, passou recentemente pelo Osasco e há 2 temporadas está no Praia Clube. E se ela tiver outra jogadora, como eu falei da Fofão, outra jogadora que se tivesse feito uma opção diferente de carreira na seleção, estaria até hoje sendo convocada, talvez estivesse até hoje sendo titular. Então, eu lembro até num programa que a gente fez do Mais Vôlei, por favor, Vanessa, que eu comentei da Valeuska como falar assim, mas quem que você levaria para Tóquio, né? Quando a gente começou a falar de centrais, eu falei assim, gente, tem tanta gente boa jogando hoje em dia, tem a Fabi, tem a Thaísa, tem a Valeuska, e eu lembro de um comentário que falou assim, mas a Valeuska já está velha. Você não levaria a Valeuska do jeito que ela está jogando? Né? Outra jogadora central, outra referência aí na seleção e no voleibol mundial. Fez dupla com a Valeuska nas Olimpíadas de Pequim. Fabiana também participou dessa transição, né, Kaká? Da geração Atenas para a geração Pequim. A Fabiana, quando começou na adulta, ela ainda era juvenil. Né? E era um talento também. O Zé Roberto costumava chamar ela de diamante. Né? Era um diamante. E quando ela se incorporou à seleção masculina, à seleção feminina, que estava indo para Atenas, ela veio do juvenil, né, no Mundial Juvenil, e tinha tudo para ser titular. Só não foi titular porque faltava um pouquinho ainda de vivência para ela ali. Porque tinha Valeuska, Valesquinha e Fabiana. Né? E a Fabi, se a gente for pensar, são quase 16 anos como titular. É muita coisa, né, Vanessa? Uma jogadora que bloqueia muito, que tem uma liderança que foi crescendo também durante a carreira. A Fabiana, ela foi percebendo a importância dela para o grupo à medida que ela amadurecia e foi virando uma líder. Né? Ataca bem de todas as posições, pela frente, por trás. Aí a Fabi, para mim, Tanto que ela foi escolhida pelas próprias companheiras como para ser a capitã da seleção. O Zé Roberto fez uma eleição e o único voto que ela não tomou foi dela mesma. Ela votou na Sheila. Não dava para ela votar nela mesma, talvez até desse, mas talvez não pegasse bem ali, né, Kaká? E por que você escolheu, por exemplo, Fabiana e não Thaísa? Então, a minha maior dúvida foi exatamente nessa escolha. Thaísa, ela tinha que fazer parte, né? Pelo que ela está jogando, mas eu acho que em relação a Fabiana e a Valeuska, a Thaísa não teve uma trajetória constante na seleção, tanto de convocações como de rendimento.
a Thaísa tem bons momentos e momentos não tão bons na seleção. Eu acho que aí, nesse ponto, é que eu acabei fazendo opção pela Valeuska e pela Fabiana, né? Mas com dor no coração, porque o que a Thaísa joga ali naquela posição, se a gente pegar a posição em si, né? Meio de rede, precisa bloquear e precisa atacar. Cara, a Thaísa tá aí, tem que estar aí, né? Mas entre as três, eu precisava escolher duas, eu escolhi Fabiana e Valeuska. Agora uma jogadora que é unanimidade. Fabi, a líbero Fabi, também é uma das líberos que revolucionou essa posição. Não por acaso ficou também aí para o final, né? Exatamente pela importância que ela tem, da mesma maneira como o Serginho tem para o masculino. Eu acho que a Fabi e o Serginho vieram praticamente juntos, construindo esse protagonismo do líbero. Porque o líbero surgiu como alguém que ia entrar lá porque era bom de defesa, né? Espera um pouquinho, o líder vai mais do que isso, vai além disso. E a Fabi mostrou, junto com o Serginho, que o líbero pode ser uma posição de destaque, uma posição importante. E a gente tem momentos memoráveis da Fabi atuando pela seleção, né, Vanessa? Diferente, né, de outros casos, você lembra de algum jogo ruim da Fabi? O que eu lembro é que na Olimpíada de Londres havia muita dúvida se a Fabi estava abaixo da Camila Bright. Você lembra, naquela época, existia essa discussão. Mas o Zé Roberto ele falou muitas vezes após a conquista do bicampeonato olímpico o quanto a Fabi foi essencial para aquela conquista por conta da liderança dela em quadra, da liderança dela sobre o grupo. O líbero não pode ser capitão, né, Cacá, de um time, mas a Fabi era a capitã daquela seleção. Eu acho até que essa situação é uma situação onde as duas estão num grau altíssimo de rendimento, né? E a Camila talvez tenha chegado no melhor momento da carreira dela exatamente nesse período. Só que a Fabi, por todas essas características, ela acabou sendo titular e acabou sendo uma das líderes do grupo. E a Fabi é tão determinada, né? Até hoje, depois que ela encerrou a carreira, você vê ela virou comentarista e ela estuda para ser comentarista, né? E durante toda a carreira dela foi assim. Eu preciso treinar mais. Tem gente correndo atrás, tem gente chegando. Ela não foi para Atenas. O Zé Roberto fez a opção pela Arlene, mas a opção do Marco Aurélio era a Fabi, né? Então, mesmo assim, ela esperou a hora dela e ela falou assim, agora eu não vou largar mais, não, né? Para eu não largar, eu preciso treinar muito, preciso jogar muito. Então, eu não, assim, não lembro de jogos ruins da Fabi. E por tudo que ela representa, pelo quanto ela é importante para a formação dessa figura aí de protagonismo do líbero, eu acho que a Fabi não pode faltar. Respondendo a sua pergunta, Cacá, eu não consigo lembrar de um jogo que eu tenha pensado, nossa, a Fabi foi muito mal. Ela foi aquela jogadora que entregou o resultado para o adversário, eu não consigo lembrar. E ela que estreou na seleção adulta naquele Mundial de 2002, quando o Marco Aurélio Mota estava à frente da seleção. Várias jogadoras importantes da época pediram dispensa e ele levou uma seleção praticamente juvenil para o Mundial. Foi ali que a gente viu, começou a conhecer Sheila, Fabi, Paula Pequeno. Quem mais estava naquela seleção, Cacá? Jaqueline estava? Acho que só Paula Pequeno, né? Sassá. Antecipou. Eu acho que o Marco Aurélio tem uma importância fundamental nessa geração que veio depois disso. É uma pena que ele não tenha conseguido administrar o problema com as jogadoras, mas é um técnico que a gente deve muito, muito a essa formação. E ele quase chegou, apesar de ter ficado em sétimo nesse Mundial, ele ficou em sétimo porque perdeu da China numa vaga para ficar entre os 4 primeiros, né? Então, com todas essas dificuldades, ele ainda conseguiu quase levar o Brasil. Um jogo que o Brasil vendeu bem caro a derrota para a China, aquela China que causou
muita discussão na época, manobras de resultados, jogou com o regulamento debaixo do braço, até por isso, até pelo que a China fez naquele Mundial. A regra mudou para o Mundial seguinte, né? Os resultados da fase classificatória começaram a ser considerados também nas outras fases. E a China foi penalizada, nem chegou à final naquele Mundial. E até teve campeonatos que esse emparelhamento foi por sorteio, né? Sim. E você falou do Marco Aurélio, né? A gente vê o trabalho que ele tem feito aí no voleibol turco, né? A contribuição dele para o voleibol turco. Ele falou, já que eu não sou valorizado aqui no Brasil, deixa eu valorizar o meu trabalho em outro centro, buscar outro centro que valorize meu trabalho. Falando numa jogadora que também surgiu naquele Mundial de 2002 para o público brasileiro, Sheila. Para fechar a nossa lista, né? A Sheilinha é especial. É uma jogadora de ataque muito bom, muito eficaz, muito alto, muito regular. É um bloqueio respeitadíssimo, né? A gente vê alguns adversários da seleção brasileira fazendo opção por atacar pelo outro lado, porque a Sheila é que está bloqueando, o saque da Sheila também, né? E a liderança. Então, a Sheila, apesar de ser oposta, né? E quando eu falo apesar de ser oposta, não é demérito a posição, mas é que o oposto não tem esse sentido, essa noção de liderança muito definida. Ele está lá para atacar, né? Tem problema? Põe para mim aí. Minha função é essa. E então ele acaba. É interessante essa percepção também, mas o oposto não se envolve tanto, né, com o grupo nessa questão da liderança. E a Sheila não. A Sheila é uma liderança dentro da equipe. E uma aposta extremamente habilidosa. A gente fez aqui a lista também dos 10 maiores brasileiros de todos os tempos. Citamos Dante, citamos Tandy como jogadores extremamente habilidosos. Aqui na nossa lista do feminino poderia colocar Sheila. Com a única diferença é que ela não passa, né? Então, mas dentro da função dela e da habilidade para realizar essas funções, eu acho que a Sheila está acima de muita gente aí que, se não tiver a condição física, não consegue pontuar, né? A Sheila não. A Sheila pontuava contra qualquer bloqueio. Cacá, fechamos então a sua lista das 11 jogadoras, as maiores de todos os tempos do voleibol brasileiro. Quem que faltou que você acha que merece uma menção honrosa nessa lista? Era tanta gente, viu, Vanessa? Olha, só para a gente só para o pessoal ter uma ideia de quem entrou na minha lista e eu fiquei em dúvida: Jaqueline, a Virna, a Thaisa, a Natália, a Mari, todas essas fizeram parte assim da minha lista inicial, né? Se eu tivesse 20 nomes, eu ficaria tranquilo, porque eu falo assim, não faltou ninguém, incluí um ou outro aí para completar. Mas numa lista de 10 vão acabar faltando. Uma trajetória tão brilhante como a do vôlei brasileiro, né? Algumas representantes. Fazer 10 da seleção da França é fácil. Você coloca 10 em HP ali que fechou, ninguém vai contestar. Fechamos então, né, Cacá? Fechamos. Belíssima lista, belíssimas escolhas. Eu senti um pouquinho de falta, eu confesso. Até quando o Cacá me mandou os nomes pelo WhatsApp, eu falei, Cacá, cadê a Thaís e cadê a Jaqueline? Mas merece a menção honrosa essas bicampeãs olímpicas que nos ajudaram e nos ajudam tanto no voleibol brasileiro. E tem lugar em outras listas de 10 mais com também justificativas plenamente aceitáveis, né? É que eu precisava escolher 10 e tentei ser fiel aos meus critérios. Na verdade, escolheu 11, né, senhor Cacá Bizocchi? Não daria para você ser técnico da seleção. Como que você ia escolher 12 jogadoras para a Olimpíada? Não, mas a 11ª foi a Fernanda Emerick, que eu acho que merece essa referência, né? Muita gente esquece quando a gente fala assim, parece que tudo aconteceu depois do nada, né? O mundo surgiu a partir do nada. Não, teve gente antes. Então, só para a gente resgatar um pouquinho ali,
Põe a Fernanda Emerick e põe mais 10. Perfeito, tá perdoado, Kaká. Obrigada, então a gente se vê numa próxima lista, pensando aqui o que vai ser, o Kaká, qual o desafio que a gente vai impor ao Kaká. Obrigada mesmo, Kaká, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu, Vanessa. Tchau.